Continuando com o período da Tiatira, vamos chegar aqui na página 25. Diz aqui, ao longo do desenvolvimento da igreja estatal, o papado cresceu em influência e autoridade. Havia mais ou menos 200 papas de 500 a 1500 DC. Muitos desses homens eram extremamente corruptos, como por exemplo Sérgio III, de 904 a 911, João XII, 955 a 964, o Benedito IX, 1032 a 1045. Eles praticavam roubo e imoralidade. João XII foi morto no ato de adultério pelo marido Benedito, e Benedito IX roubava túmulos. Então, coisas feias, como novelas na TV, os papas da igreja. Por que eu destaco essas coisas? Porque eu quero sujar o nome da igreja católica e falar que eu sou melhor? Não. Não é isso, não é arrogância. Soberba não é o meu motivo. Porque eu quero enfatizar como, por exemplo, eles praticavam roubo, imoralidade, adultério, esse tipo de coisa. Vamos notar o próximo parágrafo, eu acho que isso vai fazer mais sentido. Não impedido por essa corrupção, o papado cresceu. O Papa Benefício III, de 1294 a 1303, proclamou, olha o que ele falou: portanto, nós proclamamos, declaramos, definimos e pronunciamos que toda criatura precisa se sujeitar ao Papa Romano, pois isso é completamente necessário para a salvação. Que coisa feia! Esses homens corruptos, imorais, sujos, contra a doutrina bíblica, ensinando falsidades, chegaram a ter tanto poder, influência, autoridade no governo e entre os da igreja. Falaram: se você não se submete a nós, você não vai para o céu. Onde tem isso na Bíblia? Me mostra um versículo que fala que você tem que se sujeitar ao papado católico para ir para o céu. Não existe isso. Mas a corrupção cresceu muito. Agora, vamos ver os eventos principais desse período da igreja, chamado Tiatira. E para fazer isso, eu queria voltar para mostrar um dos homens mais importantes na história da igreja e o conflito que ele tinha com um grupo. Então, quem já ouviu o nome Agostinho? Agostinho, alguém já ouviu esse nome? Extremamente famoso. Ele é honrado pela igreja católica, ele é honrado pela igreja protestante. Até muitos batistas honram ele. Só que quando você descobrir um pouco mais sobre ele, você nota que ele tinha vários problemas também. E analisando essa parte da história da igreja, vai nos ajudar a entender o que aconteceu. Então, o conflito entre Agostinho e os donatistas. Eu já mencionei os donatistas, um grupo que não fazia parte da igreja católica, que entrou em conflito com a igreja católica, mas agora vamos ver isso. Antes do período de Tiatira, havia um conflito entre Agostinho e os donatistas. O que pode se aprender do conflito entre esse bispo e grupo religioso é valioso para o entendimento dos eventos do período de Tiatira. Então vamos primeiro analisar esse homem Agostinho, ok? E faça o máximo para prestar atenção e realmente entender, porque essa pessoa, você pode até marcar aqui na apostila,
pessoa muito importante na história da igreja. Se você quer ser um crente que tem conhecimento de coisas importantes que tem a ver com a vida cristã, você tem que conhecer esse nome e entender pelo menos um pouco sobre esse homem. Extremamente influente e importante. Agostinho, de 354 a 430. Lembra? A igreja foi legalizada, o cristianismo foi legalizado no ano 313 pelo imperador Constantino. Então Agostinho, ele tem o ministério, a vida dele, como você está vendo aqui, pouco depois, então, 354 a 430. Após a legalização da igreja em 313 e o concílio de Nicéia em 325, nos primeiros anos do desenvolvimento da igreja estatal no Império Romano, Agostinho era o bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. E se vocês conseguirem imaginar a região por volta do mar Mediterrâneo, tem Europa aqui com Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha, etc. E você desce aqui, você tem Israel com o Mar Morto, o Mar de Galileia, e entre esses dois mares, que são pequenos comparado com o Mar Mediterrâneo, tem o Rio Jordão. E aqui embaixo tem África, que inclui o Egito, etc. Então, tem Europa aqui, e tem aqui embaixo tem a África. E na África tem a cidade de Hipona. E Agostinho, ele era o bispo dessa região. Então, homem influente, importante em questões religiosas e em questões políticas, porque na época isso estava acontecendo. A igreja católica estava se formando, se desenvolvendo e pastores se tornaram homens políticos. Número 2. Agostinho era um teólogo e filósofo cujos escritos influenciam uma boa parte das igrejas até hoje, sendo um homem cujo desenvolvimento teológico pessoal impactou a teologia e a prática da igreja católica e das igrejas protestantes. Então veja bem, as igrejas protestantes saíram da igreja católica. As igrejas protestantes protestam os erros da igreja católica. Só que esse Agostinho é importante, é honrado pelos dois lados. Ele é um santo venerado na igreja católica e ele é um grande teólogo e filósofo para as igrejas protestantes. Como? Vocês já pararam para pensar como que um homem pode ser algo legal para os dois grupos, quando os dois grupos são basicamente inimigos? Especialmente quando a igreja católica procurava matar protestantes. Bom, vamos continuar. O desenvolvimento da teologia de Agostinho pode se dividir em 3 partes. Então, marca número 3 aqui. Os primeiros anos, antes de 417, os últimos anos, depois de 417, e os resultados do conflito com os donatistas. Então, o que acontece é o seguinte: a teologia de Agostinho muda, e a igreja católica pega uma parte, e a igreja protestante pega a outra parte, ok? Então, você vai ver isso ao longo do tempo. Então, vamos para a primeira parte, os primeiros anos, e ver a teologia de Agostinho, esse homem extremamente influente até hoje. A teologia desse período se considera uma teologia arminiana, por uma análise moderna, influencia especificamente a teologia da Igreja Católica. Muitos chamam ele do pai da Igreja Católica. Ok, eu falei que ele tem uma teologia arminiana. É só que o homem que, vamos dizer, o nome dele foi dado para arminianismo, ele não existia ainda. Isso vai chegar muitos anos depois. Então, eu coloquei aqui nas notas que é por uma análise moderna.
Hoje, quando você estuda essa parte da teologia de Agostinho, você vai falar, ele é arminiano. O que é arminiano? Arminiano inclui essas ideias que ele tem aqui, mas é uma pessoa que não é calvinista. Ok? Vamos ver essas coisas aqui. Todo pecado é voluntário. Se você peca, você decide pecar. É da sua vontade. Você tem a habilidade de pecar ou não pecar. Tudo é voluntário. Eu não, nem nesse momento, deixe-me esclarecer algo. Eu não estou dizendo que eu sou a favor desses ensinos ou contra esses ensinos. Eu estou querendo meramente mostrar para vocês os ensinos desse homem. Nos primeiros anos do ministério dele. Então, todo pecado é voluntário. Letra B. O livre-arbítrio é a primeira causa do pecado. E você pode pensar sobre isso. Livre-arbítrio é a primeira causa do pecado. Letra C. Todo mal é resistível. A vontade de Deus pode se resistir. Isso tudo é arminiano mesmo. Deus deseja que todos sejam salvos. Se eu falasse para muitos presbiterianos e luteranos, que são protestantes, que Agostinho ensinava essas coisas, eles vão falar para mim, não, ele era calvinista. Eu vou falar, não, ele mudou para ser calvinista, mas a primeira parte do ministério dele era muito arminiano. E a igreja católica gostava disso, então ele era o pai da igreja católica. O homem, letra E, o homem é capaz de responder, ou seja, ele é responsável. A responsabilidade do homem na questão da salvação, ele consegue responder. Letra F, Deus predetermina segundo a escolha livre do homem. Então, ele está dizendo aqui, a predestinação não é algo totalmente de Deus, mas Deus vê a decisão da pessoa no futuro, e Deus no passado destina ou decide o destino dessa pessoa de antemão. E letra G, existe liberdade religiosa, ok? Que é a ideia que você pode crer o que você quiser crer e ninguém deve exigir que você faça parte de uma igreja estatal ou algo do tipo, ok? Então, ele tinha essas crenças e a maior parte delas combina muito bem com as igrejas arminianas, com tem crenças aqui que a igreja batista não tem problema nenhum com algumas coisas aqui. Beleza, né? Mas minha ênfase nesse momento não é criticar cada coisa ou honrar cada coisa. É simplesmente mostrar para vocês, nos primeiros anos do ministério dele, ele acreditava assim. Agora vamos para os últimos anos dele. A teologia desse período se considera uma teologia calvinista, por uma análise moderna, e influencia especificamente a teologia das igrejas protestantes, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana. Muitos chamam ele do pai da igreja protestante. Ok, então olha só, pai das duas igrejas. Muitos chamam ele do pai da igreja protestante. Agostinho acreditava. Vamos ver essas coisas. Letra A. Agora, nos últimos anos dele. Regeneração acontece antes de possuir fé, sendo que depravação total é igual a inibilidade total. Levanta a mão se você entende a palavra regeneração. Regeneração. Entende a palavra? Entende? Tá bom. Se nem você quer explicar para nós? Não, né? Mas entende, beleza. Regeneração, gerar. Gerar é conceber, é produzir nova vida. Regenerar é criar novamente vida. Então, regeneração é, em palavras simples, o novo nascimento. Então, ele acreditava, na segunda parte do ministério dele, que a fé não produz o novo nascimento, mas o novo nascimento produz fé.
Vocês estão entendendo? Em outras palavras, você nasce de novo antes de crer, em vez de crer para nascer de novo. Ok? Muito calvinista isso, muito. Letra B, a fé é o dom de Deus somente dos eleitos. Então, para Agostinho, se você tem fé que salva a sua alma, é que você foi eleito por Deus e Ele colocou essa fé dentro de você. E se Deus não colocar essa fé em você, você nunca será salvo. Ok? Calvinismo. Continuando, página 26. Dupla predestinação, pela qual Deus cria algumas pessoas cujo propósito em existir é para serem enviadas ao inferno e as outras a serem levadas ao céu. Pessoas chamam isso de hipercalvinismo, mas era uma crença enfatizada pelo Agostinho, que é o seguinte: você pode estar aqui nessa igreja ouvindo a palavra de Deus e o evangelho, etc., toda a sua vida, mas se Deus já decidiu de antemão, antes do seu nascimento, você vai para o inferno, então você só existe para um dia ir ao inferno. Esse é o seu propósito. Não tem mais nada. Todos nós podemos evangelizar você sua vida inteira, mas não importa, Deus já decidiu enviar você para o inferno. Dupla predestinação. Isso é muito diferente do que antes ele falava que cada pecado é voluntário e você é responsável e você pode resistir ao movimento de Deus e isso. Anteriormente muito arminiano, agora muito calvinista. Ele mudou e disse, letra D, a graça é irresistível, que quer dizer, se alguém pregar o evangelho para você e a graça de Deus começar a operar na sua vida, você será salvo, não tem como você rejeitar. Já era, você será salvo. Deus que faz isso. Letra E, onde a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, isso se refere somente aos eleitos. Então, vamos ver essa passagem para ficar mais claro. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 a 6. Eu, na verdade, vou ler versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem Deus quer que seja salvo? Diz aqui, todos os homens. Agostinho ensinava, essa palavra todos aqui quer dizer todos os eleitos. Então não todo mundo. Em outras palavras, Deus não ama todo mundo, Deus não quer que todo mundo vá para o céu. Ele não quer salvar todo mundo. Segundo Agostinho, segundo o que muitos chamam do pai da igreja protestante. Interessante. Letra F, expiação limitada, que quer dizer que Jesus morreu somente pelos eleitos. Ok? A ideia, segundo ele, nos últimos anos da vida dele, no ministério dele, que o sangue de Jesus foi derramado sim, mas não para todos. É só suficiente para uma parte. E na verdade uma parte pequena, porque a maior parte das pessoas vão para o inferno. Eu não sei se eu marquei aqui ou pulei aqui, mas estava nas minhas notas quando eu estava preparando as coisas. Tem aqui mais para frente, não vou ler agora, vou esperar. Vamos para o número 3 aqui. O resultado dos conflitos dos donatistas. Então, já analisamos a teologia na primeira parte e a nova teologia dele na última parte do ministério dele, mas agora ele entra em conflito com esses donatistas que não queriam fazer parte da igreja católica e não concordavam com escolhas da igreja católica. E Agostinho, ele faz parte da igreja católica, que era uma coisa super nova, ainda se desenvolvendo. Então ele entra em conflito com eles e por causa desse conflito ele cria novas coisas na teologia dele.
Fala a verdade, quem aqui você não tinha muito conhecimento de uma certa coisa, mas você conversa com alguém que tem mais conhecimento e você começou a desenvolver suas crenças sobre aquilo durante a conversa? Alguém já fez isso? Eu sei que eu já fiz isso, muitas vezes. E nessa briga, ele começa a chegar a certas conclusões, ele ensina essas coisas. Uns 100 anos antes do ministério de Agostinho, havia um conflito na igreja, no ano 313, ou seja, 2 anos antes da legalização da igreja ou do cristianismo. Os donatistas não aceitavam a ordenação de Ceciliano ao bispado, porque quem ordenou ele era um traditor, alguém que entregou livros ou Bíblias durante a grande perseguição para não ser perseguido. Então, antes da legalização do cristianismo, aconteceu a grande perseguição. E havia um jeito de você, sendo crente, não ser perseguido. Você podia entregar sua Bíblia ou outros livros dos cristãos, e daí você escapou à perseguição. Um homem chamado Félix, se eu não me engano, ele fez isso e talvez até tivesse algum tipo de relacionamento bom com os líderes políticos. Eles avisaram ele, a perseguição está chegando, ele fugiu, ele escapou. Ele fez o que um covarde vai fazer. Os donatistas não aceitavam isso. Eles falaram, se você cair e negar Cristo, ou entregar a Bíblia, ou outros livros, ou qualquer coisa, você nunca deve ser um líder na igreja. Nunca. Você é fraco. Talvez nem salvo. Os donatistas bem rígidos nesse sentido. Então, Félix, esse homem que era um traditor, esse homem que entregou esses livros e fugiu, etc., quando os donatistas não estavam presentes, ele escolheu esse Ceciliano para ser um bispo. Mas Félix, ele não era muito legal, segundo os donatistas, e eles ficaram loucos. Isso não é aceitável. Nós não concordamos. Esse homem é ímpio, esse homem não é de Deus. Então deu essa briga. Uma briga tão feia, e tinha muito donatista na época, muito, que o imperador Constantino iniciou um concílio em 314, um ano depois de legalizar o cristianismo, pelo qual os donatistas perderam o conflito. Todavia, em 321, Constantino aceitou os donatistas. Então, os donatistas entraram numa categoria de coisa, vamos dizer. Eles estavam presentes, praticando a fé de acordo com os desejos e a vontade deles, o entendimento deles, mas eles não tinham, vamos dizer, liberdade total. Era aquela coisa de, a gente percebe você aqui, mas nós não gostamos da sua presença. Então, aquela situação. O debate, porém, continuou mais uns 100 anos, até os dias de Agostinho, ok? Agostinho era um bispo da Igreja Católica e procurou reconciliar os donatistas com ela. O desenvolvimento da teologia de Agostinho se desenvolveu fortemente na direção do catolicismo em 411, em certas áreas, porque ele mudou de arminiano, que é mais católico, para calvinista, que é menos católico, na questão da salvação, em muitas coisas, porém ao mesmo tempo em coisas políticas, etc., ele se tornou muito mais católico, enfatizando a igreja estatal, etc. Isso porque ele queria negar a posição e a doutrina dos donatistas no concílio de Cartago, utilizando o poder do governo e fortalecendo a ideia da igreja estatal. Agostinho influenciou a criação de leis contra os donatistas. O que aconteceu? Quais leis foram contra os donatistas? Número 1, pastores donatistas foram banidos. Não pode ser mais pastor. Número 2, prédios de cultos donatistas foram confiscados. Igual que acontece na China. Quem já viu o governo entrando e
tratores e tudo, derrubando igrejas inteiras na China. Você já viu esses vídeos? Acontece. Número 3, os membros das igrejas donatistas foram multados. E número 4, donatistas que realizavam cultos foram executados. A teologia de Agostinho, que se desenvolveu como resultado desse conflito, incluía o seguinte. Então vamos ver agora outra parte de Agostinho que muitas pessoas não enfatizam. Letra A. Quem não é da igreja católica pode ser forçado a entrar nela, baseado em Lucas 14, 23, porque Deus deu para a igreja o poder do Estado para reforçar os seus requerimentos. Vamos para Lucas 14, por favor. Lucas 14 e ver aqui versículo 23. Diz aqui, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e marca essas palavras, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E ele pegou a ideia dessa palavra dentro de uma parábola para basear a perseguição dos donatistas e falar, se você não entrar na igreja católica, nós vamos forçar você a entrar na igreja católica. Está na Bíblia. Uau! Pegando uma parábola dessa para falar isso, mas é o que ele fez. Irmãos, você pode pegar qualquer coisa da Bíblia se você simplesmente isolar uma palavra ou um versículo, qualquer coisa. E é isso que esse grande teólogo, pai da igreja protestante, pai da igreja católica, ele fez com Lucas 14, 23. Letra B, os que não querem entrar na igreja católica cometem pecado grave, sacrilégio. Então ele estava enfatizando essa ideia, não, você está no pecado, se você não entrar na igreja do Estado, então você está pecando gravemente. Letra C, a igreja católica é a única verdadeira igreja, sendo católica, que quer dizer universal, entendo como a sua cabeça Jesus e o Papa como seu líder na terra por meio de sucessão apostólica. Quem aqui não entende a expressão sucessão apostólica? Pode levantar a mão, não entende? Algumas pessoas não entendem, tá bom. Sucessão apostólica é o seguinte, é a crença que surgiu nos primeiros séculos, que Pedro era o primeiro Papa, e que ele foi para Roma, e que ele passou esse bispado para outro, que passou para outro, que passou para outro, para outro, até hoje. Então é sucessão apostólica. E Agostinho usou essa ideia para dizer, se você fizer uma igreja fora da igreja católica, você saiu dessa autoridade, você não tem nada, você está no pecado. E até hoje existe essa ideia, se você conversar com um católico que entende o catolicismo, você percebe que eles têm essa ideia que nós somos os rebeldes, nós somos as ovelhas lá fora, né? Às vezes eles falam que nós somos salvos, mas antigamente não, eles falavam antigamente, você não é salvo, você não vai para o céu, eles falavam. Hoje a teologia mudou muito, e eles falam que nós somos mais somos salvos, mais afastados e precisamos voltar para a igreja de Deus, né? Letra D, a salvação somente na igreja católica, é isso que ele falou. Letra E, negando o pré-milenismo, Jesus iniciou o reino milenar com o ministério terrestre dele, o qual terminaria no ano 1000. Então ele, claro, isso não aconteceu, mas ele tinha a ideia que vamos tirar o arrebatamento e vamos dizer que já estamos no milênio, porque quando a igreja entrou no governo, já temos um reino, é um reino cristão, olha só, tem o Papa e tudo isso, está tudo perfeito, então daqui a uns anos esse reino vai terminar no ano 1000, mas não existe isso, estamos no ano 2022, e a igreja estatal assim nem existe mais, a igreja católica ainda existe. Ele estava muito errado. Antes disso, o pré-milenismo existia. Essa doutrina que nós ensinamos aqui, que nós estamos esperando o arrebatamento. Deus vai ressuscitar os crentes e arrebatar os crentes. E nós vamos para Deus, passar 7 anos lá, enquanto o mundo passa pela tribulação, após o qual nós vamos voltar com Ele para o reino milenar.
passando 1000 anos aqui com Ele em corpos glorificados, nós vamos reinar com Ele, esperando o fim, quando Ele vai soltar Satanás para a última guerra, Gog e Magog. Ele vai vencer esses inimigos e nós vamos entrar no estado eterno. Nós ensinamos isso, por quê? Porque está na Bíblia. Não há um grupo, não há uma igreja, não há uma pessoa, não há um livro que nos ensina essas coisas. A Bíblia ensina essas coisas. E se você quiser confirmar, é só ler a Bíblia. Eu não tenho nenhuma outra influência para dizer, tal livro ali ou aqui, esse profeta, essa profetisa, a igreja católica, a sede da igreja batista independente passou isso para nós precisamos crer porque a sede falou. Não existe isso, é só a Bíblia. É só a Bíblia que nós chegamos a essa conclusão. Mas ele mudou essas coisas por causa do conflito com os donatistas, pensando, não, vocês querem dizer que toda igreja local é uma beleza? Não. Você tem que fazer parte desse reino de Cristo, que é a igreja universal, a igreja católica, que tem a autoridade do Papa. Letra F. Infantes que morrem sem batismo vão ao inferno. Olha só aqui. Isso é hipercalvinismo, mas a ideia, e também algo muito da ideia do batismo sendo algo que nos salva. Ele falou, se um bebezinho, tem 2 semanas de vida, se morrer, vai para o inferno. Porque todos nós nascemos com pecado. Ele entendeu essa parte corretamente. Todos nós nascemos com pecado. E somos condenados desse jeito. Mas ele pegou essa ideia e ignorou Romanos 1:20 e outras passagens para colocar a culpa disso na criança que não tem noção, não tem como entender Deus e se arrepender e receber Jesus. E ele disse, então, bebê que morre vai para o inferno. Vai para o inferno. Nós acreditamos de uma forma diferente, claro. E nós não usamos o batismo para garantir a salvação do bebezinho. O batismo faz uma coisa. Deixa você molhado, só. Batismo é um símbolo, é algo para você anunciar aos outros publicamente, eu já nasci de novo, eu já recebi Jesus, eu já sou salvo. E como eu morri com Ele espiritualmente, e como eu ressuscitei com Ele espiritualmente, eu quero simbolizar isso nas águas, então eu me batizo por imersão. Essa é a ideia que nós seguimos segundo Romanos 6 e Atos 8 e Mateus 28, várias passagens. Mas ele queria lutar e vencer os donatistas, então ele criou essas outras ideias. Letra G, a apócrifa faz parte da Bíblia. E isso na verdade se tornou um ensino da igreja católica muitos anos depois, mas ele já falou isso. Letra H, Maria nasceu com o pecado original, mas nunca cometeu o pecado. Isso é interessante. Ele já estava nessa mariolatria, essa ideia de exaltar Maria. Mas a Bíblia nunca faz isso. Diz que ela ficou abençoada mais do que as outras mulheres, mas nunca diz que ela não cometeu pecado. Letra I, um padre pecaminoso que administra um sacramento não invalida a eficácia do sacramento. Ele enfatizou isso porque os donatistas não gostavam da ideia desse Félix ordenar esse outro homem para ser bispo, porque Félix, lembra, ele entregou livros e fugiu durante a perseguição. E até hoje, eu escutei um católico hoje, um apologista da igreja católica, ele enfatizou essas coisas, dizendo, não, mas se o padre cometer pecado e batiza você, outra coisa, não tem problema, ainda é válido. Eu não vou brigar, mas é interessante que hoje ainda a igreja católica está se defendendo, porque essas coisas fazem parte da história dela. Letra J, a parábola do trigo e do joio não é do mundo, mas é da igreja, e consequentemente não é essencial a igreja procurar manter uma membresia pura, ou seja, uma membresia composta só dos salvos. Lembra aqui em Lucas 14:23, ele usou as palavras força-os a entrar? Então, se
se é para a igreja estatal forçar a entrada dos crentes para dentro da membresia, isso quer dizer que haverá pessoas dentro da igreja que não são crentes. Então ele tem que interpretar de uma forma diferente a parábola e dizer que a parábola do trigo e do joio é da igreja e não do mundo. Então nós não precisamos de uma membresia pura. Na verdade, em vez de ter uma membresia aqui de crentes só, essa região toda é uma igreja, porque se tornou algo político, e quem não segue é criminoso, porque é uma igreja política. Daí, irmãos, deixa eu ver aqui que eu tenho. Eu gostaria de continuar com essa parte, mas eu vou parar aqui. Na próxima aula, não percam, por favor, nós vamos ver coisas dos donatistas nessa luta, e isso vai esclarecer muito mais o nosso entendimento do desenvolvimento até das igrejas batistas, entre outros grupos.